Antes de Roma, antes das grandes potências modernas, existiu um povo que acreditava que os deuses caminhavam entre eles. Um lugar onde nascer podia ser um privilégio ou uma sentença de guerra. Onde a sabedoria era tão valiosa quanto a espada. E onde a busca pela glória moldou toda a civilização ocidental. Esta é a história da Grécia Antiga. O nascimento de um mundo. Tudo começou entre montanhas e mares. A Grécia não era um grande império. Era um mosaico de cidades-estado, cada uma com suas próprias leis, seu exército e seus deuses protetores. Mas antes delas, vieram os micênicos e os minoicos, civilizações antigas que inspiraram os mitos de reis e monstros. De Creta, nasceu a lenda do Minotauro. De Micenas, o eco distante da Guerra de Troia. Mito e história, sempre lado a lado. Esses povos ergueram palácios, templos e muralhas. E quando desapareceram, deixaram ruínas e lendas. Das cinzas, nascia um novo povo, um povo que aprenderia a questionar tudo. Os deuses do Olimpo. Para os gregos, o mundo era guiado por forças divinas. No topo do Monte Olimpo viviam Zeus, senhor dos céus, Atena, deusa da sabedoria, Poseidon, rei dos mares, e Afrodite, senhora da beleza. Mas os deuses não eram perfeitos, eram apaixonados, ciumentos, vingativos. Eles erravam, como os homens. E talvez por isso, os gregos aprenderam que até os imortais podiam falhar. Cada mito era um espelho da alma humana, e cada templo uma ponte entre o divino e o mortal. Esparta e Atenas, duas Grécias. Enquanto Esparta forjava guerreiros, Atenas criava pensadores. Em Esparta, cada nascimento era um teste. Os fracos não sobreviviam, os fortes viviam para a guerra. Desde crianças, os espartanos eram moldados pelo aço e pela dor. O medo simplesmente não existia. Já em Atenas, nascia a democracia, o teatro e a filosofia. Ali, a palavra era tão poderosa quanto a espada. Ali, até os deuses eram questionados. Duas cidades, dois ideais, força e sabedoria. Guerra e pensamento. O equilíbrio entre elas moldaria o destino do mundo ocidental. As guerras persas. Mas então veio o perigo do leste. O maior império da terra marchava sobre a Grécia, a Pérsia. Exércitos imensos, arqueiros, cavaleiros, reis com coroas de ouro. E contra eles, pequenas cidades, unidas por um ideal. Nas planícies de Maratona, nas Termópilas e em Salamina, os gregos mostraram ao mundo o que significava lutar por sua terra. Leônidas e seus 300 espartanos lutaram até o último homem. Mas eles não estavam sozinhos. 7.000 gregos resistiram juntos e sua coragem ecoou por séculos. A vitória uniu pela primeira vez as cidades rivais, e o mundo percebeu que a liberdade podia vencer a tirania. Era de ouro. Após as guerras, Atenas floresceu. Sob Péricles, ergueu-se o Pártenon, um templo construído para os deuses e para a razão. Foi-lhe início da Era de Ouro. Ali, Sócrates ensinava a pensar. Platão sonhava com o mundo das ideias, e Aristóteles decifrava os mistérios da natureza. A arte, a política, a filosofia, tudo florescia sob o mesmo céu. Mas a glória tem preço, e quando o homem acredita ser maior que os deuses, a queda é inevitável. A Guerra do Peloponeso. Esparta e Atenas, as duas almas da Grécia, entraram em guerra. Uma guerra longa, cruel, fratricida.
cidades queimadas, templos destruídos, a peste assolou Atenas e o orgulho fez o resto. Quando o silêncio das lanças chegou, a Grécia estava em ruínas, e ao norte, um novo poder despertava. Alexandre o Grande. Do reino da Macedônia surgiu Alexandre, filho de Filipe, aluno de Aristóteles, um homem que acreditava poder unir o mundo sob um só ideal. Com apenas 20 anos, conquistou a Pérsia, o Egito e chegou até a Índia. Espalhou a cultura grega por 3 continentes, levou a filosofia a terras distantes, fundou cidades e levou a chama da Grécia além do horizonte. Mas morreu jovem, e com ele morreu o sonho de um império eterno, o legado. A Grécia caiu, mas suas ideias nunca morreram. Foram os romanos que copiaram sua arte, foram os filósofos gregos que inspiraram o cristianismo, e foram seus pensadores que ensinaram o mundo a questionar. Da política à medicina, da matemática à mitologia, tudo o que chamamos de civilização começou ali. Eles acreditavam que o destino dos homens estava nas mãos dos deuses, mas no fim, foram os homens da Grécia que moldaram o destino dos deuses. A história da Grécia Antiga. Porque o passado nunca morre. Ele apenas se transforma em legado.